nosso corpo apresenta reflexos, da pressão no volume de demandas do trabalho. São sintomas como dor nos membros superiores, nos dedos, dificuldade para a movimentação muitas vezes, formigamento, fadiga muscular e até inflamação em algumas situações. E a lesão por esforço repetitivo é uma das doenças que mais afetam os trabalhadores brasileiros, segundo um estudo do Ministério da Saúde. E esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje, da nossa entrevista. Eu vou conversar com o fisioterapeuta Paulo Vale. Muito bom dia, Paulo. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Eu que agradeço o convite. Estou aqui à disposição de vocês a partir de agora. Para falar desse assunto que é muito comum, A gente está trazendo aqui para o trabalhador brasileiro, mas essa repetição que muita gente passa todos os dias é de fato um problema que vem preocupando, Paulo? Com certeza. E, infelizmente, o que acaba acontecendo é o seguinte: as pessoas só percebem, eu vou falar para vocês que ela é dividida em estágios, a LER, e as pessoas percebem quando ela está no estágio já mais avançado, porque normalmente acaba não dando tanta atenção para aquela dor. E a dor é sempre um sinal de que algum problema no nosso organismo não está bom, é um alerta. E, infelizmente, as pessoas não levam em consideração essa dor e continuam fazendo os movimentos repetitivos, e com isso essa doença vai se instalando. Eu costumo dizer que é uma doença silenciosa, ou seja, no início o indivíduo não percebe, ele não faz essa ligação que essa dor é decorrente de alguns movimentos que ele está realizando em repetição. Por isso que as pausas entre os movimentos é algo fundamental, alongamentos que nós deveríamos fazer todos os dias. Então, esse é um ponto muito importante. A gente vai já falar, inclusive, sobre como melhorar essa situação ou prevenir esse problema, mas já que você já falou dos estágios, vamos ilustrar, a gente tem até aqui umas imagens que mostram isso. Fala um pouco sobre esses estágios, para que a gente já fique atento nesse primeiro. Conta um pouco para a gente sobre isso, Paulo. Então, vamos lá. São 4 estágios que ocorrem. O primeiro estágio, ele é silencioso e ele é reversível. Ou seja, essa dor, esse incômodo, ele pode passar se você se atentar a esse movimento e mudar de vida. Agora, muitas vezes, normalmente isso não acontece. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos progredir para um segundo estágio. Esse segundo estágio, essa dor ela já é mais forte. Você tem um incômodo maior. Porém, quando você faz um repouso, essa dor ela tende a cessar. Então, como eu falei, são 4 estágios, onde o primeiro e o segundo estágio são mais leves e são reversíveis. Agora, tem que levar em consideração o próprio mobiliário que a pessoa está utilizando no trabalhar, os acessórios, enquanto quem é digitador, enquanto o próprio notebook, mouse e tudo, o mousepad, tudo isso tem que ser levado em consideração para que esse esforço não prejudique esse indivíduo. Perfeito. Então, o mais importante é sempre estar atento a esses sinais que o nosso corpo vai dando ao longo aí da nossa jornada de trabalho, enfim, da nossa vida. Com certeza, o primeiro sinal sempre vai ser dor. Depois, o que nós vamos ter? Se a gente for para terceiro e quarto estágio, você começa a ter limitação de movimento, você começa a ter edema, ou inchaço. Um estágio então, bem mais preocupante, então, Paulo. Estágio mais avançado, sem dúvida alguma. Aí você tem edema, você pode ter até atrofia, a pessoa acorda à noite ou qualquer outro período do dia sentindo um choque, um incômodo maior, por exemplo, nas mãos ou no cotovelo. Então já é um estágio mais avançado e que muitas vezes o repouso não vai adiantar, só o repouso. Aí é necessário realmente a fisioterapia, é realmente necessário um tratamento para que possa recuperar ou amenizar esse quadro. E há ainda um outro estágio que preocupa mais do que esse terceiro? Seria o quarto estágio, que você já está numa situação mais difícil, então o indivíduo acorda com dor, ele dorme com dor, ele começa a conviver com essa dor, e muitas vezes esse quarto estágio já é uma situação mais até
indicado um procedimento cirúrgico, porque já é um estágio bastante avançado, tá? E por isso que 2 pontos são fundamentais, que são as pausas, os intervalos, para quê? Para que o músculo e o tendão, que faz parte da estrutura junto com o músculo, ele possa repousar, ele possa ter um período de descanso. E também os alongamentos, tá? Então, são 2 aliados para cada indivíduo do seu dia a dia, tá? E abrindo parênteses aqui, quer dizer, pós que nós tivemos pandemia, as pessoas trabalhando em home office, parece que não, mas quando elas estavam no escritório, na empresa, elas se movimentavam muito mais. Então, o cuidado que as pessoas têm que ter, que estão trabalhando agora em casa, em home office, é aumentar o seu período de intervalo, colocar mais pausas para não ficar tanto tempo na mesma posição, que é exatamente o problema que nós estamos falando hoje aqui, que são os movimentos repetitivos. E movimentos repetitivos, com o passar do tempo, vão causar uma lesão. E como eu falei, primeiro e segundo estágio já é algo possível de se reverter. A partir do terceiro, então, a gente já tem uma situação mais complexa, mais difícil de se tratar. Então vamos para a gente trazer essa prática mesmo para o nosso telespectador, trazer algumas orientações práticas aqui, simples, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, seja em casa, seja na empresa, para diminuir, né, para evitar, para que não seja um fator de risco mesmo, para que a gente desenvolva essa alerta. Quais seriam essas medidas simples no dia a dia que a gente pode aplicar? Medida simples do dia a dia. Vamos pensar o seguinte: a cada 1 hora, o trabalhador deveria parar 10 minutos. Ou seja, 50 minutos de atividade e 10 minutos. O que ele pode fazer nesses 10 minutos? Ele vai na cozinha, ele enche o seu copo de água, que é outra coisa fundamental, que o nosso corpo precisa muito de água. Nós temos que tomar no mínimo 2 litros, 2,5 litros. Então, nesses 10 minutos, ele vai para a cozinha, enche o seu copo de água, e aí ele vai parar, ele pode alongar toda a musculatura, principalmente das mãos, os dedos, alongar a cabeça, exercícios para um lado, para o outro, para frente, para trás. Então, são movimentos simples que ele vai, então, alongar essa musculatura que ficou tão tensa durante todo esse período de trabalho. O grande problema aqui no começo é que o indivíduo não está acostumado. Então, o que eu aconselho, até colocar um alarme no celular. A cada 50 minutos, você tem aí um compromisso com você, um compromisso com a sua saúde. Eu quero ter qualidade de vida, então eu vou fazer 10 minutos de exercício, eu vou me levantar da cadeira, né, e vou me movimentar. Porque isso é fundamental. Então, esse é o maior aliado que vai impedir a alergia. Realizar alongamentos e fazer essas pausas que elas são tão fundamentais. Porque é o seguinte, a gente não precisa dormir, nós não precisamos descansar todo dia, o nosso músculo também precisa. Então, se eu estou, por exemplo, digitando durante muito tempo, eu preciso dar um repouso para esse músculo. E exatamente quando eu estou digitando, ou você que está agora na empresa, trabalhando na frente de uma máquina, muitas vezes você está realizando o movimento durante muito tempo. Então, a pausa ela é fundamental para que você possa dar esse repouso para o seu músculo e para o seu tendão. Perfeito, muito boa. Aqui, inclusive, estava aparecendo o seu Instagram, que eu sei que lá você coloca bastante, compartilha bastante conteúdo. Muito legal ter você aqui no Edição Manhã para trazer essas informações simples, mas extremamente necessárias. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e pelas informações, Paulo. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês. E um grande abraço aí para todos os telespectadores que estão todos os dias fielmente aqui com vocês. Muito obrigada! Conversamos sobre lesão por esforço repetitivo. Eu conversei com o fisioterapeuta Paulo Vale. Inclusive, você pode rever esse nosso bate-papo no nosso canal do YouTube. Veja, reveja, como eu sempre falo, compartilha aí com todo mundo que você conhece, porque quem não tá ali direto, inclusive aqui, ó, no celular, o tempo inteiro fazendo o mesmo movimento, isso também pode trazer problemas pra gente, né? Com essas informações fica mais fácil lidar com tudo isso.